Oi, gente, bem-vindos, todos bem-vindos à live de hoje. Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar a live um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma aula às 7 horas que eu preciso estar presente, né? E calhou de cair justo na terça-feira, que é o dia que eu faço as lives aqui com vocês. Então, eu agradeço bastante a compreensão de todos, mas vocês já sabem que a live vai ficar gravada aqui no canal, então a qualquer momento que você quiser assistir, você pode assistir, tá bom? Então vamos lá. A semana passada eu falei sobre os 5 segredos para a gente fazer uma consulta bem sucedida. Uma consulta de tarô bem sucedida. Quais são as características, quais são aí as coisas mais importantes, né? Dentro desses 5 segredos, cada tópico tinha subtópicos, né? Então tem bastante conteúdo. Se você não assistiu ainda essa live da semana passada, é só entrar aí no meu perfil, que ela tá gravadinha aí, tá? Tranquilo. Oi, Michael, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na live. É Michael, Mikael, né? Bom, então vamos para o nosso tema de hoje. Na live da semana passada, como eu falei sobre a consulta, né? Alguns aspectos importantes relacionados a uma consulta bem-sucedida, como que a gente faz uma consulta e né, quais são esses aspectos. Hoje eu trouxe dicas mais práticas para quem está começando a estudar o tarô, para quem está aí se familiarizando ainda com esse mundo novo, né, da linguagem simbólica do tarô. Então eu trouxe algumas coisas simples, simples mesmo. Então assim, para quem já tem um estudo de tarô, para quem já conhece um pouco mais, para quem já está acostumado a fazer leituras, a fazer consultas de tarô, vocês vão perceber que as minhas dicas de hoje elas são bem básicas mesmo, né? É que são dificuldades, gente, que eu tive quando eu comecei a estudar, que eu não tinha ninguém para tirar dúvida. Como eu aprendi sozinha, e depois eu tive ajuda, né, de alguns tarólogos que foram me orientando aí ao longo do tempo. Então teve muita coisa que eu tive muita dúvida e eu fiquei assim um tempo paralisada, sem avançar, né, no meu desenvolvimento com o tarô. É muito mais por insegurança mesmo, né? Então eu resolvi trazer isso hoje justamente para eliminar essas dúvidas, para poder tirar essa insegurança e para que vocês também não atrasem o desenvolvimento de vocês no estudo e na prática de tarô de vocês, né? Porque eu tive bastante dificuldade. E eu vejo que assim, as pessoas que geralmente elas vêm pedir orientação para mim, né, os meus alunos, outras tarólogas amigas minhas que às vezes me pedem orientação também, são dicas assim que de coisas que tá sempre presente, sabe, gente? Então, assim, é sempre coisas que estão muito presentes na vida de quem tá começando esse aprendizado. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Vamos falar aí do medo, né? Que é o medo de errar. Eu já quis abrir logo com esse tema, porque é muito comum, quando a gente está aprendendo, é muito comum a gente ter medo de errar, medo de fazer uma interpretação errada daquela carta, medo de entender errado aquela mensagem, ou medo de passar a mensagem de forma errada para outras pessoas, né? Isso é muito comum e isso, gente, é uma coisa que, para mim, fez bastante diferença, porque eu fiquei muito tempo paralisada, muito tempo, assim, as pessoas me pedindo para fazer leitura para elas, porque elas sabiam que eu estudava tarô, elas sabiam que eu fazia leituras para mim mesma. Eu me orientava muito já com o tarô, mas eu não tinha confiança de fazer uma leitura para uma outra pessoa, mesmo que fosse uma pessoa amiga, né? Por quê? Porque eu tinha medo de errar,
medo de errar a interpretação, medo de errar a carta, medo de errar a mensagem que eu ia passar para aquela pessoa. Então isso é muito complicado, gente, né? Então por isso que eu resolvi trazer aqui. E assim, a minha dica é: não tenha medo, porque a interpretação da carta, ela também se conecta com a sua intuição. Então, como que a gente faz para perder esse medo? É se arriscando mesmo. Não tem outro jeito. É tentando, é se arriscando, é indo lá, né, e falando pra pessoa: olha, você quer que eu faça a leitura pra você? Tudo bem. É o que eu fazia, gente, assim, ó. Você quer que eu faça a leitura pra você? Tudo bem, eu vou fazer, mas ó, eu tô começando a estudar, tá? Então pode ser que alguma coisa não seja exatamente, né, do jeito que você tá esperando, mas vamos lá, eu vou fazer. E é assim. Como que a gente faz para diminuir essa margem de possibilidade de erro, né? Porque, assim, todo mundo tem possibilidade de errar em alguma coisa, mas como que a gente diminui essa margem de erro? É se preparando para aquela leitura, se concentrando, se conectando com você mesmo, né? Se conectando ali com a sua própria intuição, estando bem conectado também com o baralho, com o ambiente onde você vai fazer essa leitura, né? Já falei algumas vezes aqui sobre a energia do tarô e tal, né? E hoje eu vou trazer algumas dúvidas em relação a isso, gente, em relação à limpeza, principalmente, né? Limpeza e consagração é uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Ah, é importante, eu preciso fazer, de quanto em quanto tempo? Então, nós vamos chegar lá. Mas para evitar o erro, quanto mais conectado você tá com o seu baralho, com a leitura, com aquilo que você vai fazer ali, com aquilo que você vai dispor para a pessoa que você tá fazendo a leitura, melhor. Por quê? Porque a nossa intuição ela vai conversar com a gente através daquela imagem que aparece ali na carta, né? Uma outra coisa que ajuda bastante também a gente perder esse medo de começar, esse medo de se arriscar a fazer leituras, é você primeiro dividir o baralho. Então você começar a fazer leituras somente com os arcanos maiores, né? Então divide o baralho em arcanos maiores e arcanos menores. Mesmo que você já conheça todas as cartas do tarô, mas vamos dizer assim, eu não tenho muita segurança ainda para fazer a leitura com todas as cartas juntas. Separa, não tem problema. A leitura não vai ficar mais pobre, mais fraca por causa disso. Não vai. E você vai ter muito mais confiança para poder dar andamento nesta prática. Porque o tarô, gente, ele é prática. Ele é prática. Não adianta você ficar estudando mil coisas e não colocar em prática. O tarô, ele é prática. Precisa ser praticado, seja em formato de exercícios, que os exercícios já contei para vocês o segredo, né? Aqui numa live anterior. E ou seja, no formato de leituras. Leituras para você e leitura para outra pessoa também, tá? Mas é prática. O tarô, ele é prática. Então, para a gente poder movimentar isso, se você se sente mais confiante de trabalhar só com os arcanos maiores, começa com os arcanos maiores. Depois, quando você sentir que tá fluindo melhor, você vai pegar os menores. E aí você pode fazer combinações. Nossa, apagou a luz aqui, gente. Peraí. Deixa eu ver. Não está rolando a minha luz. Espera um pouquinho, gente. Daqui a pouco eu vou ficar totalmente no escuro aqui. Ok. Não quer funcionar a minha luz aqui.
Vamos com a luz da janela mesmo, então, né? É o que temos. Bom, o que eu tava falando, gente. Quando você se sentir mais confiante, o que que você faz? Você faz a combinação do arcano maior com o arcano menor, para você ir se acostumando, né, a interpretar os arcanos menores também. Aí, depois que você já tiver, né, bem familiarizado com os arcanos menores também, aí você pode, assim, misturar todos, né, no mesmo monte, tá? Você faz um monte só, né, com todos os arcanos, os maiores e os menores, embaralha todos juntos e aí você faz a leitura com eles misturados, né? Então, a gente pode se utilizar dessas técnicas, né, desses passos, justamente para a gente ir ganhando confiança, para a gente ir ganhando experiência, para a gente ganhar repertório de interpretação. Por quê? Porque o repertório de interpretação ele tem muito a ver também com a nossa experiência com aquele arcano. Por isso que os exercícios eles são tão bons, tão interessantes. Né? Por quê? Porque eles fazem com que a gente viva a experiência daquela energia na nossa vida, na nossa realidade. E aquilo vai ficar muito mais claro, vai ficar muito mais gravado na nossa memória do que se a gente ficar pegando descrição do livro. Ah, esse aqui significa isso, esse aqui significa aquilo. Não vai rolar, né? Por quê? Porque no decoreba, gente, não dá, fica uma coisa muito mecânica, fica uma coisa muito, assim, fica pobre a interpretação, né? Por mais que a gente tenha aí livros, hoje a gente tem a inteligência artificial também, né, que ajuda a gente a compilar algumas ideias, enfim, ela mostra pra gente algumas coisas que a gente queira saber, mas tudo bem resumido também, né? Quando a gente faz exercícios e a gente passa pela experiência do arcano, então você consegue identificar a energia daquele arcano na sua vida, aquilo fica muito mais forte. Por quê? Porque você entende qual é a essência daquele arcano, você entende qual é a mensagem que ele precisa passar. E aí, mesmo que você esteja fazendo uma leitura para outra pessoa, isso fica muito claro também, né? Porque você consegue passar aquela ideia com mais confiança, com mais clareza, certo? Então, é isso. Pra gente perder o medo, né, gente? Bom, segundo ponto, aqui, segunda dica prática pra gente aí trabalhar a nossa prática com o tarô. Não ter pressa de decorar todas as cartas, de saber todas as cartas. Vai ter algumas cartas que a gente tem mais facilidade de memorizar, de lembrar o que significa, de se conectar com aquela energia, e vai ter cartas que são mais difíceis, gente, e ok, é assim, tá? Uma dica também que eu dou é assim, se você tá começando a aprender os arcanos maiores agora, procura estudar pela sequência numérica deles. Por quê? Porque a sequência ela tem um significado, ela tem um porquê de estar ali, né? Depois que você já estudou eles na sequência, aí você pode misturar e fazer outros tipos de exercícios com os arcanos maiores, não tem problema. Mas, a princípio, é interessante seguir essa sequência, porque ele dá pra gente um desenvolvimento, né? Desenvolvimento aí nas nossas 3 áreas principais da vida, né? Então, tem um desenvolvimento material, mental e emocional, né? O emocional a gente pode entender como espiritual também, tá? Isso é muito claro, é muito declarado na jornada dos arcanos maiores,
tá? E aí, assim, se a gente pega as cartas aleatoriamente, né, para estudar, eu pego o número 10, que é a roda, depois eu pego o número 15, que é o diabo, depois eu pego o número 2, que é a papisa. Começa a dar uma, né? Começa a embolar um pouco as ideias na cabeça, né? Por quê? Porque elas têm uma ordem, não é à toa. Elas têm uma ordem de evolução. Então, por exemplo, quando a gente tira um arcano maior numa leitura, a gente pode fazer a interpretação daquele arcano correlacionando ele com o anterior e com o posterior dele, né? Então, por exemplo, se eu tiro a Imperatriz na minha leitura, na minha interpretação, lógico, eu vou focar na energia da Imperatriz, mas eu posso correlacionar essa energia com o passo anterior, que é a Papisa, e o passo posterior, que é o Imperador, tá? Isso vai enriquecer muito a leitura, vai trazer mais informações para o consulente, vai trazer uma contextualização mais completa a respeito do que as cartas estão falando. Então, por isso que é importante manter a ordem. Depois que você já entendeu a ordem, você já decorou a ordem, beleza, mistura as cartas, não tem problema, tá? Mas o principal é não ter pressa. Não tenha pressa de saber todas as cartas, né? Vai estudando, vai se familiarizando com cada uma, vai aproveitando ali o momento com cada carta, com cada energia, né? Porque cada arcano ele traz um arquétipo, que é todo um contexto de energia, né? Como eu já falei várias vezes, arquétipo é modelo antigo de alguma coisa, né? Então ele traz uma energia própria a respeito desse modelo que já desperta aí algumas emoções, já desperta algumas sensações na gente, tá? Então, por exemplo, eu aprendi só os arcanos maiores. Eu posso fazer leitura só com eles? Pode. Eu tô estudando ainda os arcanos menores e eu não entendi muito bem. Você pode praticar só com os maiores, você pode fazer leitura só com os maiores. E depois, quando você for concluindo e se sentir, né, mais seguro, mais confiante, para utilizar os menores, os arcanos menores na sua leitura, você vai acrescentando. E é isso. Porque a pressa, ele é um sabotador, gente. Né? Quando a gente tem pressa de fazer alguma coisa, principalmente o tarô, que é muito detalhe, é muita coisa, é um estudo, né, de uma leitura simbólica, mas ao mesmo tempo é um trabalho de autoconhecimento também. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está ali fazendo os exercícios de tarô, o tarô está mostrando para você as mensagens que você precisa nesse momento. Então é uma via de mão dupla, não é assim, eu estudo só e só isso, e tá bom. Não é, o tarô ele tá sempre te mostrando alguma coisa que tá no seu inconsciente, que você não está percebendo, mas que é importante naquele momento, tá? Outra coisa, isso eu falo sempre, e vou falar sempre, já falei em outras lives e vou falar, e isso é uma dica prática também para quem está aprendendo. Anote suas leituras, anote qual foi o método que você escolheu para fazer essa leitura. Foi o método de 3 cartas, tá? O que cada posição significa nesse método de 3 cartas? Você vai anotar o passo a passo da sua leitura. É aquela básica lá da vida, passado, presente e futuro, tá? Então, na carta de passado, qual foi a carta? Na carta de presente, qual foi a carta? A carta de futuro, qual foi a carta? Anota. Mesmo que seja uma anotação simples, anota. Porque, gente, nem sempre a gente consegue receber a mensagem do tarô na hora que a gente tira a carta. Vai ter momentos que a gente vai tirar a carta, seja para nós, ou seja até para um consulente que a gente está
fazendo que não vai dar para entender, não vai dar para entender de cara. E a gente tem que ter essa paciência com a gente mesmo. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, ele é assim. A gente tem que ter paciência com a gente, em primeiro lugar. E aí, quando você anota a sua leitura, o que acontece? Passa 3, 4 dias, acontece alguma coisa na sua vida, você fala, caramba, eu acho que isso daí apareceu no tarô. Quando você vai lá no seu caderno ver, tá anotado lá. E aí, ó, cai 1000 fichas, né? Você tem vários insights em relação àquela leitura de tarô, que naquele momento que você pegou as cartas, tipo, não fez nenhum sentido, você não entendeu nada. Então, anotar sempre. Anotar sempre, sempre, sempre. Ah, e se eu faço uma leitura para outra pessoa, não é para mim? Faço uma leitura para uma outra pessoa, para um consulente meu. Eu anoto também? Então, gente, aí vai da escolha de cada pessoa, tá? Eu vou falar da minha experiência. Quando eu estava aprendendo ainda e eu não me sentia totalmente confiante ainda para fazer uma leitura e entregar as mensagens com precisão, com discrição, com empatia, com acolhimento, do jeito que eu faço hoje, eu anotava para mim também. Eu pedia permissão, obviamente, para a pessoa, se eu poderia anotar. E eu pedia para a pessoa também, para depois assim, de uma semana, 15 dias mais ou menos, para que ela pudesse me dar um retorno a respeito daquela leitura que eu tinha feito para ela. Porque para mim, primeiro que é assim, né? Quando você faz uma consulta para alguém, mesmo que seja para alguém conhecido, às vezes é uma pessoa que você não tem assim uma grande intimidade. E geralmente a pessoa ela vai perguntar para você numa consulta de tarô questões muito particulares mesmo, questões assim muito íntimas, entendeu? Que você não tem ideia. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, manter um sigilo em relação àquela consulta, né? Tratar a pessoa, lógico, com uma postura de confiança, né? Para ela saber que aquele assunto não vai sair dali. E depois eu pedi a permissão para a pessoa se eu poderia anotar aquela jogada, aquele método que eu fiz, com as cartas que saiu. E depois eu pedi o retorno para ela, depois de uma semana, 15 dias mais ou menos. Por quê? Porque com o retorno da pessoa, eu comparava com as minhas anotações da leitura. Porque, lógico, eu não vou memorizar tudo, né? Que não consigo, não dá para memorizar todas as leituras. Então, eu anotava que era justamente para eu saber se as cartas que tinham, né, que estavam ali na leitura da pessoa, estava fazendo sentido com aquilo que a pessoa estava vivendo, com aquilo que ela estava percebendo da situação de vida dela, de acordo com o que ela perguntou para o tarô. E aí, eu tendo a anotação, eu poderia fazer essa comparação. Então, eu fiz isso diversas vezes, né? Teve algumas pessoas que não autorizaram a anotar e tudo bem, não tem problema, né? Mas em algumas situações eu pedi autorização e eu fiz isso. E me ajudou a rever, né, aquela leitura e saber se estava fazendo sentido ou não. Então é uma maneira também que a gente tem de melhorar aí a nossa fixação em relação à interpretação das cartas. Porque só você pegar ali a descrição que está no livro, né? Por isso que eu proponho vários exercícios que é para você conectar com a sua intuição. Por quê? Porque aquilo que você tem experiência, aquilo que você sente em relação àquela carta, fica muito mais claro, fica muito mais fácil, né, de você trazer aquela informação para uma outra leitura, certo?
Então é isso, gente, anotar. Bom, outra coisa que é uma dica também, uma pergunta que, assim, as pessoas fazem com frequência para mim. Com que frequência eu devo praticar, né? Tarô é assim, igual academia, a gente vai 3 vezes por semana, né? Gente, assim, tudo depende, né? Depende, assim, da onde que você tá falando, depende de qual é, assim, o seu interesse, a sua curiosidade, do tempo que você tem para fazer isso, né? Quando eu comecei a estudar, por exemplo, o tarô para mim ele foi uma ferramenta que me possibilitou entrar em contato de novo, né? De reforçar o meu contato comigo mesma, com a minha própria essência. Porque eu fiquei muito tempo estudando, muito tempo focada só nos estudos e fazendo trabalho de conclusão, fazendo pesquisa, fazendo um monte de coisa científica. Então, eu fiquei muito voltada para esse lado mais científico e me desconectei um pouco desse meu lado mais intuitivo, mais sensível, né? Mais criativo, mais imaginativo. E o tarô, ele trouxe isso para mim de novo. Então, quando eu peguei o tarô para aprender, era o momento que eu tinha de brincadeira, sabe? Assim, eu sentia como se como se eu fosse uma criança e eu pegasse um brinquedo para brincar, sabe? Era aquela hora de eu me divertir, era a hora assim que eu tinha para curtir, para me curtir, entendeu? E aí eu me curtia com o tarô. Era isso, né? Era uma coisa assim interessante. Então, no começo, eu dedicava pelo menos 1 hora por dia, 1 hora e meia, eu ficava ali no tarô. Como eu não tinha muito material de estudo, eu tinha alguns livros que falavam de simbologia, eu tinha alguns livros que falavam sobre arquétipos, eu tinha alguns livros que eram próprios do tarô de Marsella mesmo, que é o tarô que eu ganhei, aquele primeiro, que eu já mostrei para vocês. Hoje eu não tô com ele aqui, eu tô só com o Rider, né? Mas já mostrei para vocês o tarô de Marsella. E aí, assim, cada dia eu pegava uma carta e estudava aquela carta, né? Aí fazia exercício de visualização, fazia o exercício de imaginar como se aquele personagem fosse uma pessoa real, quem ela poderia ser, né? Várias coisas que eu já venho falando para vocês aqui nos meus vídeos, nas lives, né? Era o que eu fazia. E para mim, aquele momento era um momento de brincadeira, de descanso. Era um momento que eu me conectava comigo de novo, que eu encontrava, assim, comigo, com a minha criatividade, né, que ficou guardada, né, ali enquanto eu estava fazendo faculdade. E aí, o tarô, ele me ajudou muito a resgatar isso. Mas, por exemplo, eu não tenho esse tempo, né? Eu posso pegar o tarô, sei lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Já tá bom? Já dá? Já dá, gente. Porque assim, a prática, você manter a prática, né? Vai ser o quê? Você incorporar na sua rotina o hábito de você usar o tarô, de você pegar o tarô para estudar, para fazer um exercício, para qualquer coisa. Então, né, qual frequência? Não tem uma regra, né? De tipo, tem que ser 3 vezes por semana, tem que ser 4 vezes por semana. Não tem essa regra. Tem aquilo que você se adapta, né? Tem aquilo que você consegue encaixar na sua rotina. Porque o importante é você encaixar isso na sua rotina, que seja meia hora. Mas se você fizer meia hora todos os dias, se você fizer meia hora 4 vezes por semana, a cada semana você vai perceber o seu avanço, né? E aí outra coisa que é importante, gente, porque dependendo da frequência,
vai ser o seu avanço nos estudos também, né? Então, por exemplo, se eu estudo mais, eu vou avançar mais em menos tempo, certo? Se eu pratico menos vezes na semana, se eu pego para estudar ou para fazer algum exercício menos vezes na semana, eu vou avançar um pouco menos, mas tudo bem, tá ok, né? Você já não está parado, você não está no mesmo lugar. E aí é legal você ter um parâmetro de comparação, né? E assim, a semana é um parâmetro bem interessante da gente usar de comparação. Porque mesmo que você tenha 3 dias na semana que você se dedique a praticar o tarô, a estudar, a rever alguma coisa, na semana seguinte você vai estar melhor naquilo. E na semana seguinte você vai estar melhor. E assim por diante, tá? Essa é a lógica, certo? Então, gente, a frequência depende de você adaptar aí essa nova prática na sua rotina, tá? Né? Parece uma bobagem, você fala, ai, nossa, mas cada carta tem um monte de interpretações e não sei o que e tal. Só que o que vai conectar você à sua intuição? Qual é o caminho mais rápido, né, para você se conectar, para você conectar as imagens aqui desses arcanos com a sua intuição? É a imaginação. Essa é a ponte. A imaginação é a ponte para que a gente desenvolva essa habilidade de tentar enxergar além do que a figura está mostrando, né? Porque quando a gente vai decodificando os símbolos e tal, e olhando para cada detalhe, a gente vai avançando e a gente vai descobrindo que esses arcanos, eles têm camadas de interpretações, tem camadas. E o que facilita da gente olhar para essas camadas? É usar a nossa imaginação. Então, assim, não tenha medo de usar a imaginação, não tenha medo de criar, né? Porque um dos exercícios, inclusive, para a gente poder desenvolver uma consulta fluida, né? Uma consulta onde você consegue visualizar ali aquele momento do consulente e passar para ele aquelas informações que estão ali nas cartas de uma forma clara, é criando uma história. E como que a gente faz isso? Como que a gente começa isso? A gente começa imaginando carta por carta, né? A gente vai olhando carta por carta e nós vamos imaginando, né? O que essa pessoa tá fazendo? Para onde ela tá indo? Ela tá fazendo o quê? Esse louco aqui em particular, gente, na minha imaginação, ele tá cantando, sabe? Tá cantando assim, tipo, assoviando alguma coisa. Porque, ó, ele tem uma postura muito, né, muito leve, assim, muito, estou de bem com a vida, né? Eu estou, né, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, né? É bem essa figura aqui, sabe? Então, assim, deixar a imaginação fluir, deixar a sua criatividade fazer parte desse estudo. Por quê? Porque aí a coisa fica mais leve, fica mais gostoso, né? Assim, tem algumas leituras, gente. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Às vezes eu vou fazer consulta para os meus consulentes mesmo, para as pessoas que me procuram para fazer leitura e tudo mais, né? Nossa, agora começou a chover. E aí, gente, o que acontece? Né? Do mesmo jeito que eu cantei aqui, porque eu acho que esse louco específico aqui do Waite, pra mim, ele está cantando, né? Na minha imaginação, ele canta, tá? E aí, assim, tem algumas leituras que eu faço pros meus consulentes, que quando eu vejo a situação ali nas cartas, vem uma música na hora na minha cabeça. Aí eu não aguento, eu falo, gente, isso aqui tá parecendo aquela música tal, né? Aí eu falo a música, canto um pedacinho da música pra pessoa, depois a pessoa até dá risada, né? Ela manda rindo pra mim, nossa, Camila, não aguento você faz uma leitura de tarô e canta a música no meio, porque assim,
a minha imaginação ela vai embora, né? E isso ajuda muito a gente poder conectar com aquela mensagem e poder passar a mensagem de uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma que a pessoa entenda e que faça sentido para ela, tá? Então, imaginação. Não tenham medo de imaginar. Não tenham medo de brincar, de exercitar essa imaginação, porque isso facilita muito o nosso contato com as cartas, a nossa aproximação com as cartas do tarô, tá? Que mais que eu anotei aqui nas minhas... Eu faço umas anotações, gente, porque senão, ó, né? Ah, sim. Uma pergunta muito frequente, inclusive eu coloquei no meu stories e achei super legal que teve uma pessoa que falou que sim, que sabe como escolher os métodos de tiragem para fazer a leitura. Gente, como que a gente escolhe o método de leitura? Bom, primeiro, né, a gente vai escolher dentro daquele repertório que a gente tem de metodologias, certo? Então a gente tem lá os métodos mais clássicos da vida, né? O linear, o Peladan, cruz, cruz celta, mandala, templo de Afrodite, tem aquele vida e destino que são 4 cartas, tem alguns métodos que são assim muito clássicos, que são métodos assim históricos que veio junto com a história do tarô, né? E tem outros métodos que são métodos criados por tarólogos assim mais modernos, enfim. A gente tem hoje livros, inclusive eu tenho um livro que é do Ney Naif, é muito bom, que chama 200 tiragens auxiliares de tarô. É super legal porque ele separou os métodos ali por temas. Então, assim, quem não tem um grande repertório de métodos, né, ou a pessoa ela tem dificuldade também em criar o próprio método, porque você pode criar o método de acordo com a necessidade, de acordo com a pergunta. Só que aí, assim, você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para fazer o seu método, porque vai exigir, né, aí uma destreza, né, para poder assim juntar a necessidade com que tipo de método que eu posso fazer para suprir essa necessidade, tá? E aí, como que a gente faz? Tem alguns métodos que podem ser utilizados para qualquer área da vida, para qualquer tema, para qualquer pilar, para qualquer pergunta, tá? Tem métodos que são específicos para uma área da vida ou para outra. Por exemplo, o método em cruz que eu conheço, ele é um método que é muito mais utilizado para leituras relacionadas a trabalho, dinheiro, finanças, organização da vida material, né? Por quê? Porque ele tem posições ali que ele me mostra uma evolução de algo mais prático, tá? A gente tem o templo de Afrodite, né? Como o nome já fala, Afrodite, né? É uma leitura que mostra a situação atual de um relacionamento amoroso. Então, geralmente as pessoas que vêm pedir uma leitura sobre um relacionamento amoroso, o templo de Afrodite, ele é muito utilizado, né? Ele é muito cogitado. Por quê? Porque é uma leitura que traz bastante informação e orienta bastante também o consulente em relação àquele relacionamento e dá para ele um aconselhamento do que ele pode fazer, como ele pode agir, enfim, tá? Então é uma leitura muito completa. A cruz celta, né, a leitura da cruz celta é uma leitura mais completa, com 10 cartas, onde a gente pode ter um panorama um pouco mais amplo a respeito do momento daquela pessoa. E aí você pode direcionar ou com uma pergunta ou com uma área da vida, por exemplo, eu quero saber sobre trabalho. A gente vai focalizar sobre trabalho.
E aí essa leitura ela vai dar pra gente vários pontos ali importantes naquele recorte de tempo ali na vida do consulente. Então vai trazer bastante informação também para essa pessoa poder se localizar aí sobre a questão de trabalho dela, enfim, se continua na mesma carreira, se não, tem bastante informação nessa metodologia, tá? E aí tem outros métodos, né? Por exemplo, tem o método da estrela, tem um método tem um método que são 5 cartas, que é pra gente falar sobre, é pra gente trazer informações, na verdade, sobre a autoestima da pessoa. É pra gente ter um panorama ali de como é que tá a estrutura de autoestima do consulente. Chama Bem Querer. É um método que eu uso bastante, eu acho bem legal, porque aí traz bastante informação também a respeito da própria estrutura emocional e de autoestima da pessoa, para ela ter um panorama sobre essa situação, porque às vezes existe alguma situação na vida dela que não está caminhando, que está sendo bloqueada, que não está dando certo, e na verdade não é porque ela não está fazendo alguma coisa, mas é porque a autoestima dela está abalada por algum motivo. E aí quando a gente faz essa leitura da autoestima, essa leitura mostra ali alguns pontos que precisam ser olhados, que precisam ser trabalhados. E isso pode abrir muito o caminho da pessoa. Eu acho que é Bem Querer, gente. Eu não lembro de cabeça o nome do método. Mas é esse método para autoestima. Então, como que a gente escolhe o método? A gente escolhe a partir da necessidade do consulente. Então, assim, o que a pessoa te falou que ela precisa? Eu quero fazer uma leitura porque eu preciso resolver uma questão de trabalho. Opa, você já tem ali 3, 4 tipos de método que você pode fazer para esclarecer essa questão de trabalho. Eu quero uma leitura sobre vida amorosa. Você já tem também alguns métodos ali que são específicos para relacionamento amoroso, que vai trazer as informações que aquele consulente precisa. Então é assim, né? Tem alguns métodos que são mais generalizados, por exemplo. Tem um método que eu gosto de usar muito, que é um método que tem no livro Jung e o Tarot, da Sally Nichols, né? É um método, é o que eu mais uso desse livro. Que esse livro foi um dos primeiros livros que eu comprei, né, para entender ali a jornada arquetípica e tudo mais, que era um assunto que sempre me interessou, por eu ser psicóloga e já ter estudado Jung, enfim, né? Então eu acabei unindo ali o útil ao agradável. E essa leitura é uma leitura geral, é uma leitura que você pode usar tanto para responder uma pergunta, quanto para te dar uma orientação a respeito de uma área específica da vida, ou você não precisa fazer pergunta nenhuma. Você só faz a jogada ali naquele método, que ele vai te mostrar qual é a questão principal da pessoa naquele momento. Então é um método muito interessante, esse eu uso bastante, é um método que é feito em 2 etapas, inclusive a leitura é bem legal, eu gosto muito de usar, tá? E aí vai muito também, gente, da identificação do tarólogo com aquele tipo de método. Que nem esse método do Jung, que tem no livro da Sally Nichols, é um método que eu não vejo muitas pessoas usando, né? Inclusive, eu não vejo muitos tarólogos conhecerem esse método, inclusive, né? Porque tem tantos outros que são bem mais tradicionais, mais antigos, que são mais difundidos, que esse método aí meio que passou batido por geral e, né? E pra mim é o método que eu gosto mais. Mas aí assim, vai muito de você se identificar com um método ou com outro. Eu uso muito o método em cruz também, que eu falei pra vocês, que assim ajuda bastante a gente ver, dar um direcionamento assim pros negócios,
sabe? Para vida financeira, para organização financeira, né? Para você administrar, por exemplo, alguma questão até dentro da sua família, alguma questão relacionada à administração da própria casa, tá? É um método simples, é um método com 4 cartas que ele dá um bom direcionamento também, certo? Então, em relação aos métodos, é isso. Sobre a limpeza e a consagração do tarô, gente. Essa é uma pergunta que sempre chega geral. As pessoas perguntam muito sobre a limpeza, sobre a consagração do tarô, como que eu faço, quando eu faço, com que frequência eu faço. Bom, vamos lá. Vamos do começo, né? Primeiro, como que a gente se conecta com a energia do tarô? Acabei de comprar esse tarô aqui, né? E aí eu já pego e saio usando ele. Então, como que eu faço e o que eu acredito que é uma coisa que dá certo, gente? É o seguinte. O tarô, ele é uma ferramenta, né? Como que a gente vai se conectar à energia do tarô e como que o tarô se conecta à nossa energia? É a gente mantendo ele perto da gente, tá? Então, à medida que eu pego, que eu uso ele para estudar, que eu embaralho ele, que eu coloco ele dentro da minha bolsa, carrego ele comigo, né? Aí depois eu chego em casa, eu embaralho ele mais um pouco. Aí eu tiro uma carta pra mim, né? Coloco a carta lá, né? Pra eu ficar olhando pra ela e tudo mais. Faço algum exercício com ele. É isso que vai me conectar à energia do tarô e vai fazer com que o tarô se conecte a mim também, tá? E a limpeza, consagração e essas coisas. Isso, gente, eu falo que assim, é uma coisa que é livre. Não existe uma obrigatoriedade, né, de você, você precisa consagrar o tarô, você precisa limpar o tarô uma vez por semana, você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Não tem nada que é obrigatório. A gente tem, assim, o que a gente sente necessidade, tá? Por exemplo, consagrar o tarô. Você pode, né, tirar um momento do seu dia, né, colocar o seu tarô ali em cima da sua mesa, acender um incenso, acender uma vela, colocar uma taça com água, né, colocar algumas pedras ali para poder ancorar os elementos e fazer um oferecimento do seu tarô para as energias do bem, para que você possa levar assim, mensagens boas, para que você possa levar esclarecimento, tranquilidade, harmonia para as pessoas que te procurarem para fazer uma limpeza, para fazer uma consulta, aliás. Nossa, gente, está chovendo bastante. Vocês estão escutando o barulho da chuva? Mas eu acho que tá dando para escutar, né, o que eu tô falando. Porque tá bem forte agora a chuva. E minha luz não voltou, né? Minha luz me abandonou hoje, gente. Ok. Bom, você pode fazer essa consagração? Pode. Tem algum texto pronto? Se você buscar na internet, gente, tem vários. Tem vários modelos que você pode usar para fazer a consagração do seu baralho, tá? Precisa fazer? Não, não precisa. Não é obrigatório. Mas se você sentir essa vontade no seu coração, pode fazer, não tem problema, né? Porque isso vai o quê? Vai afirmar a sua intenção, a intenção que você está colocando ali naquele baralho. Só isso. Então é uma forma também da gente firmar o nosso pensamento e a nossa intenção naquilo que a gente quer direcionar para o nosso tarô, tá? Por quê? Porque o tarô, ele vai pegar
a energia de quem? A sua, né? Porque é você que tá mexendo nele, é você que tá utilizando, é você que tá manuseando o seu tarô o tempo todo. Então, automaticamente, ele já vai ficar impregnado com a sua energia. E aí, como é que você cuida da energia do tarô? Cuidando da sua, óbvio, né? Porque se é você que está manuseando, é você que está embaralhando, é você que está usando o tarô para estudar, para atender os seus consulentes, para fazer consultas, leituras para você mesmo. Como que você cuida da energia do tarô? Cuidando de você, da sua energia. Por quê? Porque é você que está em contato com essa ferramenta, né? Então essa ferramenta, ela vai vibrar energeticamente com a sua energia, tá? E aí, mas por que muitos tarólogos então falam que a gente precisa limpar o tarô, precisa fazer a limpeza do tarô? Primeiro porque assim, quando a gente faz vários atendimentos de várias pessoas durante um dia, o que acontece? O tarô, ele fica impregnado, a gente fala, né? Ele fica impregnado com muita energia de várias pessoas, né? E aí o que acontece? Como que a gente percebe isso? Eu já escutei outros tarólogos falando isso também, gente, e eu percebo da seguinte forma. Eu percebo que o baralho, ele fica difícil de você embaralhar, sabe? Você quer encaixar as cartas para embaralhar e não vai, né? Parece que ele tá travado, né? E aí, assim, um jeito muito simples que eu faço para limpar o tarô, quando eu sinto que o tarô tá pesado, né? Que ele tá, assim, impregnado com essas energias. Primeiro, soprar. Você pode soprar os 4 lados. Então você pega um monte, né? E sopra. E uma coisa que também funciona muito e é muito simples é você bater os 4 cantos dele assim, ó, na mesa. E embaralhar de novo, tá? Essa é uma forma muito simples, muito rápida para você limpar. Tem outras formas? Tem. Tem muitas outras formas. Você pode abrir o seu tarô em formato de leque, colocar um incenso próximo a ele, esperar o incenso terminar, né? E aí você vai colocar a intenção ali e solicitar que aquele incenso limpe, né, as energias que estão ali impregnadas no seu tarô. Você pode colocar um cristal em cima do monte, tá? Pode ser com as cartas para cima ou pode ser com as cartas para baixo também, tá, gente? Não tem problema, né? Isso tanto faz. Você pode colocar quer ver? Ó, por exemplo, eu tenho aqui uma ametista, né? Então você pode colocar a ametista aqui, ó, em cima do seu baralho e deixar um tempo ali, uma meia hora, 1 hora. Você pode deixar de um dia pro outro, à noite, né? Você pode deixar o tempo que a sua intuição aí te pedir, tá? Você pode usar uma selenita. Minha selenita não está aqui agora. Não, ela tá lá dentro. Só que agora não dá pra eu ir pra lá porque está chovendo, né? Você pode usar uma selenita, que a selenita é aquela pedra mais compridinha, né? Que ela tem ela é como se fosse uns fiozinhos assim. Tem branca e tem laranja. A selenita, ela é uma pedra que é a pedra autolimpante que a gente fala, né? Você precisa fazer essas limpezas toda hora? Sempre? Tem uma frequência? Não, gente, não tem, né? Por exemplo, eu passo meses sem limpar os meus baralhos. Por quê? Porque só eu mexo nos meus baralhos. Como atualmente eu não estou mais fazendo consulta presencial, então os meus consulentes, eles não pegam mais no meu baralho. Porque assim, quando eu atendia presencial e os consulentes, eles
eu pedia para eles pegarem, tá, gente, o baralho, né? Porque fazia parte da consulta. É importante vocês entenderem isso. As pessoas chegam e pegam o seu baralho e ok, né? Não, eles pegavam o baralho porque fazia parte da consulta. Eu sempre pedia para eles dividirem o baralho para mim, cortar, né? Para que o baralho impregnasse a energia deles e eu pudesse fazer a leitura. Isso nas consultas presenciais. Hoje eu já não faço mais consultas presenciais. Aliás, é muito poucas consultas presenciais que eu faço. Eu ainda faço, né, para os meus consulentes assim mais antigos, que moram aqui na mesma cidade que eu, mas a maioria é online. E aí, gente, como nas consultas online a pessoa não pega o baralho diretamente, então eu passo mais tempo sem precisar fazer essa limpeza. Só que isso, gente, tanto a consagração quanto a limpeza do baralho é uma coisa que é muito intuitiva, é muito de cada pessoa. Por exemplo, eu conheço tarólogos que não fazem nada disso e usam o tarô e tá ok, e as leituras dão tudo certo e tá jóia, tá bala, não tem problema, entendeu? Porque vai muito da sensibilidade de cada pessoa, vai do que você sente necessário. Eu vejo que tanto a consagração do baralho quanto a limpeza é uma concentração de energia que a gente coloca ali naquele momento no baralho, que nos facilita o nosso trabalho como tarólogo, tá? Mas tem gente que não sente essa necessidade e tá bom também, não tem problema, né? Não existe uma obrigatoriedade, tá? Tem gente também que faz 1 milhão de rituais, né, para depois fazer a consulta de tarô. Eu não faço um monte de rituais. Eu tenho um ritual muito rápido de preparação, mas é assim, é menos de 3 minutos eu faço, né, que é uma coisa só para eu centrar a minha energia, para eu me preparar energeticamente para poder fazer aquela consulta, para eu poder me direcionar melhor, me conectar melhor com o tarô, para entender melhor também as mensagens que ele vai me passar e eu poder traduzir isso da melhor forma, né, para o meu consulente, lógico. Mas eu não fico tempos e tempos, horas e horas fazendo ritual, gente, porque eu não sinto essa necessidade, né? Eu sinto a necessidade de me concentrar, de diminuir um pouco ali, né, a minha frequência, faço umas respirações profundas, me conecto com aquele momento, me conecto ali com a questão que eu preciso ver no tarô e para mim é isso, tá? E tem funcionado bem. Então, assim, cada pessoa tem uma necessidade. Então, conforme vocês vão praticando, conforme você vai fazendo essas práticas, né, que eu vim falando várias dicas aí hoje, você vai percebendo o que você sente necessidade, o que você não sente necessidade, o que de repente, né, você aprendeu, você colocou em prática, mas você viu que aquilo, pra mim não fez muito sentido, né? Você não precisa fazer, você pode trocar por outra coisa e tá ok, né? Como eu falo sempre, gente, o tarô, ele é livre, ele é completamente livre, né? Ele deixa a gente ser livre também. Isso é, assim, um ponto positivo e maravilhoso em relação ao tarô. Não existe obrigatoriedade com nada. Porém, né, no meu ponto de vista, aí é uma opinião particular minha, a gente precisa ter alguns critérios e alguns cuidados. Como eu falei na live passada, quando as pessoas elas vêm procurar uma consulta de tarô, é porque elas estão muito confusas. Elas estão com sentimentos ali todo bagunçado, todo confuso, todo,
né? A pessoa tá perdida. A pessoa muitas vezes ela não consegue nem formar a pergunta direito que ela quer. A leitura, a nossa consulta de tarô. Ai, tô mal. Tem gente que fala, mas tem gente que não. Tem gente que não chega e fala declaradamente assim, mas está passando por um momento difícil. Então, mesmo que a pessoa não fale, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter empatia. Às vezes sai uma mensagem difícil no tarô, né? E aí a gente fica ali com aquilo, fala, nossa, como que eu vou falar isso para essa pessoa? Né? Escolher as palavras certas, escolher um jeito acolhedor de passar aquela mensagem é muito importante, porque a pessoa ela já está fragilizada, ela já está num momento difícil, né? Você não precisa chegar lá e desbofetear a cara dela porque saiu no tarô, é a carta que falou. A gente não precisa fazer isso com a pessoa, né? Às vezes a pessoa também ela vai para a leitura com uma determinada expectativa e a carta vai e mostra outra, completamente contrária. Aí a gente tem que tomar um cuidado também para poder passar essa mensagem. A gente vai passar a mensagem correta, a mensagem que o tarô está mostrando? Claro que vai, mas tem maneiras e maneiras da gente poder falar isso de um jeito que a pessoa ela se sinta acolhida, tá? Então isso é o principal. E aí, gente, pra gente finalizar hoje, eu já falei bastante, a última pergunta que eu anotei aqui, que é uma pergunta, uma pessoa mandou essa pergunta pra mim, mas faz bastante tempo, e aí como não tinha aí um tema específico para eu encaixar essa pergunta, eu deixei para falar sobre ela aqui nas dicas práticas, tá? Que é como que eu posso criar uma conexão, como que eu posso criar uma conexão mais forte com o meu tarô. Bom, gente, das maneiras que eu já falei, né? Já falei isso aqui algumas vezes. É você utilizar o seu tarô. É você fazer exercícios com ele, é você pegar ele para estudar, é você carregar ele junto com você. Por exemplo, eu sempre tenho um baralho de tarô na minha bolsa, tá? Às vezes 2, né? Porque eu tenho um pequenininho assim, que é um chaveirinho, é bem pequenininho mesmo, que tá sempre na minha bolsa. Inclusive, ele cabe em qualquer bolsa, isso que é bom. Uma bolsinha pequena, ele cabe ali, é uma maravilha. Ele tá sempre comigo. Esses maiores, às vezes eu tenho um desses grandes também, quando eu tô com uma bolsa grande, né? E aí, cada semana, de tempos em tempos, eu carrego um diferente comigo. Por quê? Porque geralmente eu uso mesmo, né? E ele fica ali comigo no meu dia a dia, né? E isso também é para você com aquele baralho novo. Carrega ele com você em alguns lugares que você for. É assim, né? Não tem muito mistério. E aí é aquilo que eu falei, se você sentir necessidade de fazer uma consagração, para você fortalecer essa conexão, eu não fico repetindo isso toda hora, né? Porque eu não sinto essa necessidade, tá? Mas quando eu sinto necessidade, eu faço também, tá? Então não tem nada que é proibido. Então é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado. Vou passar um resumo rápido aqui do que a gente falou hoje na live. Eu trouxe dicas práticas para quem está começando a estudar o tarô e aquelas dúvidas que não querem calar e que às vezes a gente não tem ninguém para perguntar, a gente não tem ninguém que possa esclarecer isso pra gente, porque às vezes é uma dúvida tão básica, você fala, nossa, não tem ninguém que fala sobre isso, né? Então o que eu falei, não ter medo de errar. Pratica mesmo, faz leitura mesmo, não tenha medo, segue aí, faz a sua prática, sem medo de ser feliz. Não tenha pressa de aprender as cartas. Dê tempo ao tempo, dê tempo daquelas cartas amadurecerem. Anote suas leituras. Com que frequência, né, você deve... Com que frequência você deve fazer a sua prática? A frequência que cabe na sua rotina, né? A frequência que vai fazer com que
essa prática vire um hábito, tá bom? Como que a gente escolhe o melhor método de leitura? Né? Como que a gente faz para escolher um método? Falei bastante sobre isso. E como que a gente pode criar uma conexão mais forte com o nosso baralho de tarô, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar,